Começar não é começar do zero. É valorizar aquilo que já é seu. Isso tem sido uma espécie de mantra para mim, não só no design, como na vida. Eu acho que a gente valorizar o que já nos pertence, as coisas que a gente já tem e principalmente aquilo que a gente já aprendeu, que a gente tem de repertório na vida, é o que nos guia para dar o próximo passo. Hoje eu estou aqui para te atualizar sobre tudo que está acontecendo na minha obra. Nós já estamos na terceira semana, pintura está na reta final, marcenaria já entra essa semana, sofá novo vai estar chegando, mas primeiro eu quero fazer um tour por aqui para te mostrar a evolução das coisas e aquilo que aconteceu de certo e de errado. Me acompanha? Vamos de atualizações de como é que estão as coisas. Agora é a vez da sala estar completamente vazia, exceto pelos equipamentos que ficaram todos aqui. Ainda está forrado toda a parede, que não vai receber nenhum tipo de pintura, porque ela tem revestimento. O espelho que é colado na parede foi protegido. Aqui eles também tinham feito uma cortina, na verdade, para não passar todo o pó para lá enquanto eles deixavam o teto da sala aqui. E aí, mesmo com a cortina que tinha sido feita, dá para ter uma noção de como é que tá o pó. No final, desesperador, vai dizer. A gente tem que ter bom humor para conseguir encarar, sem sombra de dúvida, e pensar que depois vai ficar outra coisa e que vale o sacrifício. Mas para quem tem toque, fica a dica. É assim que a casa fica cheia de pó. Como aqui para dentro eles já conseguiram pintar todas as paredes, ao menos dos quartos, então o meu escritório virou depósito oficial de todas as coisas da casa. Aqui eles ainda não começaram a pintar as portas. O quarto de casal tá com a cama protegida, ainda tem alguma coisinha também. E tanto a porta do banheiro quanto a porta do quarto mesmo já estão sendo pintadas. O banheiro social também virou um depósito. Eu trouxe para cá porque tá aguardando para dar a última camada de tinta epóxi nesse teto aqui, para que ela fique mais impermeabilizada e não absorva tanto a umidade do chuveiro, né? E aqui a gente também já tem porta sendo pintada, as paredes já foram acabadas, minhas plantinhas vieram para aqui. E o sofá a gente conseguiu trazer para cá, ele era da sala, agora aqui é um novo lugar dele. Junto desse sofá vai ter aqui uma mesa de trabalho dele, aqui vai ser o escritório dele, junto com a cadeira. Então, por enquanto, ainda é o segundo depósito oficial, lógico, depois do meu escritório. Então, surpresa da semana. A gente descobriu, esse aqui é meu lavabo, a gente descobriu a hora que foi tentar encobrir o buraco que tinha aqui do ar-condicionado. Eu acho que eu cheguei a mostrar no capítulo anterior para vocês, que eles tinham rasgado aqui para poder passar a tubulação, né, conseguir fazer com que o dreno chegasse lá para a lavanderia. E aí, conforme a gente foi cobrir aqui, a gente descobriu que esse forro de um espaço tão pequeno, ele tinha a junção de forro de plaquinhas de gesso com o drywall. Então, não à toa, ele tinha uma trinca bem no meio, porque a dilatação dos materiais é diferente. E aí nós resolvemos trocar todo o forro daqui, o que não era previsto. E aproveitamos então para fazer a tabica aqui e o forro de drywall tabicado. Agora,
Ontem ele instalou a placa, já emassou, então hoje ele vai poder lixar para começar a pintar. Então essa não estava na conta, a gente não esperava, achou que ia só fechar o buraquinho que tinha ali que eles tinham feito para poder acessar o ar-condicionado, e a gente teve essa surpresa ao longo da hora. Além disso, as coisas começam a andar, então a gente já tem aqui a parede descoberta de novo. Eu tinha falado que antes ela estava coberta por conta do revestimento, né? Eles tinham protegido essa parte aqui para poder pintar o forro. Já temos o trilho instalado novamente, assim como os trilhos que ficaram na parede, onde vai ter um aparador naquela parede lá de baixo. Já instalamos a luminária sobre a mesa, ela está mais alta do que é o normal, normalmente a gente deixa numa altura um pouco mais baixa, mas eu quis colocar ela mais alta, aqui não dá para ver direito por conta do ângulo que eu tô pegando, mas ela tá pegando a base do ar-condicionado. Eu quis fazê-la mais alta, por quê? Porque nós vamos ter um quadro naquela parede embaixo do ar-condicionado, então eu não queria que a luminária ficasse na frente deste quadro, atrapalhando a vista do quadro, digamos assim. E aí eu optei por subir essa altura dela, o que não atrapalha de forma nenhuma a iluminação em cima da mesa, mas não interrompe a paisagem que vai ser aquele quadro depois. Quando o quadro estiver instalado, eu vou mostrar para vocês e aí vai fazer mais sentido o que eu tô falando. As coisas que eles estão usando para forrar a obra ainda estão aqui, eu acho que a bagunça ainda está por aqui, né? Mas a parede de fundo da cozinha que eu falei que vai receber um papel de parede líquido que a gente chama, né, um Full G, já foi aplicado então o primer na parede para poder ter aderência, já foi feito, já emassamos os rejuntes. Ontem eles lixaram aqui para garantir que não vai ficar com um degrau na parede a hora que a gente passar o revestimento líquido, que ele é espatulado na parede, e depois vocês vão ver como é que fica o resultado final. Aqui na lavanderia, nós já fechamos o buraco que tinha aqui no teto também por conta do ar-condicionado que eles passaram para poder chegar naquela condensadora ali. Então aqui já foi fechado, emassado, falta a gente finalizar lixando a lavanderia e pintando. E aí, por último, eu vou mostrar para vocês aqui. As portas já começaram a ser pintadas, essa aqui tá sem a maçaneta ainda. Aqui já dá para ver que ela tá branca, eles já deram todas as demãos de tinta. E aqui a gente consegue fazer um comparativo de como ela estava antes. É dessa forma que ela tinha sido entregue pela construtora há cerca de 10 anos atrás, que é o período que eu moro nesse imóvel aqui. E a gente nunca tinha pintado as portas, teoricamente elas eram brancas antes, né? Lógico, quando a gente começa a pintar o restante, a gente vê a comparação de uma porta com a outra. Aqui já foi pintada contra a forma com que ela estava antes, ambas teoricamente brancas. Então, assim, com essa surpresa que a gente teve do teto do lavabo, a gente acabou atrasando a obra cerca de 2 dias, porque eles precisaram comprar o material que não era previsto, instalar o material, emassar, esperar essa massa secar para depois poder linchar e pintar. Então era uma coisa que não estava dentro do cronograma, embora fosse um espaço pequeno, é uma coisa que a gente precisa da cura do material para conseguir ter um efeito correto, digamos assim. Mas nada que realmente tenha impactado no resultado final, no cronograma final de obra. Agora falando a respeito de uma pergunta que é muito comum quando os clientes chegam a mim querendo saber a respeito de projeto. Nem todo cliente tem a intenção de fazer um imóvel inteiro, como é o caso do que eu estou fazendo aqui, que eu estou pintando o apartamento todo. Às vezes eles querem fazer apenas um ambiente, e isso é possível sim, não há problema nenhum. Às vezes, sei lá, o filho cresceu e nessa fase de transformação ele precisa tirar aquela carinha de bebê de um quarto para transformar no quarto de um jovem, de um adolescente. A gente faz projetos pequenos de um ambiente só e não haveria problema nenhum. E o importante quando é assim é que esse ambiente
converse com o restante da casa. Então ele tem que ter uma conexão de linguagem com o restante da casa. Quando a gente pensa num imóvel que precisa ser inteiro reformado, e eu entendo que muitas vezes as pessoas não têm os recursos para poder fazer essa reforma por completo, o que eu costumo orientar? Primeiro, que se faça um projeto como um todo. O projeto ele não precisa ser dividido por ambientes. Você pode pensar o imóvel com um raciocínio linear, digamos assim, para o imóvel inteiro. E aí você consegue executar ele parcelado. Você consegue executar as coisas por matérias, digamos assim. Então, se eu preciso fazer troca de revestimento de piso, quero trocar o piso do imóvel inteiro, a gente já contrata essa troca desse piso para o imóvel todo e ele é feito todo de uma vez. Porque você mata aquela questão. E aí você pode se capitalizar para a próxima fase. A mesma coisa pintura, que é o que eu estou fazendo aqui. É muito mais fácil, como a pintura tem uma questão de você precisar proteger o piso, emassar as paredes, lixar o que causa pó, não tem como, para depois conseguir pintar. Então é mais fácil que você vença esta fase de pó, de maior sujeira no imóvel de uma vez. Porque assim você consegue, pinta de repente, foi o que eu fiz aqui, você pinta a área íntima, traz todo o mobiliário, tudo aquilo que você consegue para um outro cômodo, para a sala, o que for, protege ele, pinta a área íntima, acaba aquela área e depois transfere os móveis para a área que já foi pintada e consegue fazer toda a área social do imóvel. Mas você tem essa fase de pintura de desordem maior de uma vez. Acabada essa fase, aí você pode novamente se capitalizar e pensar em fazer uma marcenaria planejada. Aí pode ser sim por ambiente, se for o caso, ou então hoje em dia a grande parte das lojas de planejados, de marcenaria, eles parcelam muitas vezes, então pode ser que você consiga até uma condição melhor junto da loja se você fizer o imóvel como um todo e a montagem como um todo, para depois comprar o mobiliário solto, para depois comprar a decoração. O legal de você ter um projeto do imóvel inteiro de uma vez é que você consegue visualizar como vai ficar tudo no final e você não sai comprando coisas que não há necessidade de comprar ou que você vai ter que lá na frente trocar por outra, porque aí o custo é dobrado. Então, vale mais a pena você conseguir visualizar como vai ficar e aí conforme você vai vendo a possibilidade financeira, você vai comprando já direcionado com aquilo que você sabe que vai ficar como definitivo no ambiente. Para mim, é o raciocínio que mais faz sentido dentro de uma obra. É você conseguir enxergar aquele ponto final, conseguir enxergar lá na frente como vai ser. E aí você vem dividindo em etapas, até para garantir que quando chegar lá na frente, na hora de ter uma TV fixada na parede, você já previu que passaria a fiação toda por dentro da parede e que você não ficaria com fios aparentes porque você esqueceu disso na fase de obra. Esse raciocínio é a parte mais importante de planejamento de projeto. É o direcionamento que você vai dar. Eu já falei sobre isso na semana passada, retorno falando sobre isso hoje. Eu acho que essa é a parte importante da gente ter um projeto embasando, né? Tudo que vai ser feito. Porque aí você tem direcionamento, aí você sabe para onde você está indo. E é muito mais fácil de você visualizar como vai ficar lá na frente e até se sentir motivado ao longo desse processo. Que é um processo que às vezes é moroso, a gente tem um cronograma para seguir, tem a questão financeira, a gente sabe que as coisas não são baratas, mas você visualizar como vai ficar lá na frente, como vai ser o efeito final, faz você sentir
um gás, uma energia para que isso realmente seja tirado do papel. Aqui em casa, eu resolvi deixar as paredes todas brancas. O único lugar que tem uma pintura diferente foi justamente o teto e a parte meio que de roda-teto do meu escritório, que aí sim é verde, que eu quis dar um toque de cor diferente ali. Mas o restante tem as paredes todas brancas porque o toque de cor que eu gosto tanto de dar nos ambientes ficou por conta dos quadros. Quando vocês verem eles no lugar, eu acho que vai fazer mais sentido. A intenção é que pareça quase como uma galeria de arte, onde o quadro traz a cor e dita toda a paleta do ambiente. São formas diferentes da gente pensar o design e fazer com que, se por um acaso eu cansar de alguma cor, eu possa trocar aquilo com a maior facilidade, tendo essa mobilidade, digamos assim, sabe? De adaptar o ambiente e fazer com que ele me acompanhe nas fases de vida. Outra coisa que ontem nós estávamos vendo era justamente o que já tínhamos de decoração, tanto da minha casa quanto da casa do meu namorado. Estávamos juntando tudo aquilo que nós já tínhamos de peças para entender ao longo dos ambientes onde elas poderiam se encaixar. No próximo episódio eu devo trazer para vocês justamente isso, mostrar tudo aquilo que já tinha, a gente entende como um todo a linguagem daquilo, para depois poder distribuir essas peças ao longo dos ambientes, fazendo com que eles se conectem. Então, no próximo episódio, eu vou mostrar para vocês como já vai ficar a marcenaria toda instalada, as coisas já vão estar mais organizadas por aqui, porque aí sim nós temos lugar de armazenamento, que é extremamente importante para fazer com que uma casa flua e pareça bonita, pareça organizada, é você ter lugares de armazenamento. E mais do que isso, como eu utilizei a cor para pontuar e chamar a atenção ao longo dos ambientes. Eu não estou aqui para mostrar aquilo que não funciona na sua casa. Eu estou aqui para te ajudar a valorizar aquilo que você já tem e que pode funcionar. Até o próximo episódio.